Gravando agora no mesmo dia, a, o Deus Caritas Est, tá? A encíclica Deus Caritas Est, porque eu penso ser agora esta gravação a última parte. E eu quero já acabar hoje, tá? As múltiplas estruturas do serviço caritativo no atual contexto social. Antes ainda de tentar uma definição do perfil específico das atividades eclesiais ao serviço do homem, quero considerar a situação geral do empenho pela justiça e o amor no mundo atual. Os meios de comunicação de massa tornaram hoje o nosso planeta menor, aproximadamente rapidamente homens e culturas profundamente diversos. Não, aproximando rapidamente. Deixa eu voltar. Os meios de comunicação de massa tornaram hoje o nosso planeta menor, aproximando rapidamente homens e culturas profundamente diversos. Se às vezes este estar juntos suscita incompreensões e tensões, o fato, porém, de agora se chegar de forma muito mais imediata ao conhecimento das necessidades dos homens constitui, sobretudo, um apelo a partilhar a sua situação, as suas dificuldades. Cada dia vamos nos tornando conscientes de quanto se sofre no mundo, apesar dos grandes progressos em campo científico e técnico, por causa de uma miséria multiforme, tanto material como espiritual. Por isso, este nosso tempo requer uma nova disponibilidade para socorrer o próximo necessitado. Sublinhou já o Conselho Vaticano II com palavras muito claras, abre aspas, nosso meio tempo em que os meios de comunicação, nosso tempo em que os meios de comunicação são mais rápidos, em que quase se venceu a distância entre os homens, a atividade caritativa pode e deve atingir as necessidades de todos os homens, fecha aspas. Por outro lado, e trata-se de um aspecto provocatório e ao mesmo tempo encorajador do processo de globalização, o presente põe à nossa disposição inumeráveis instrumentos para prestar ajuda humanitária aos irmãos necessitados, não sendo os menos notáveis entre eles os sistemas modernos para a distribuição de alimentos e vestuário e também para a oferta de habitação e acolhimento. Superando as fronteiras das comunidades nacionais, a solicitude pelo próximo tende assim a alargar os seus horizontes ao mundo inteiro. Justamente o pôs em relevo o Vaticano II. Abre aspas, entre os sinais do nosso tempo é digno de especial menção o crescente e inelutável sentido de solidariedade entre todos os povos. Fecha aspas. Os entes do Estado, as associações humanitárias apadrinham iniciativas com tal finalidade, fazendo, na maior parte dos casos, através de subsídios ou descontos fiscais. Os primeiros, e pondo à disposição verbas consideráveis às segundas. E assim a solidariedade expressa pela sociedade civil supera significativamente a dos indivíduos. B. Nesta situação, nasceram e desenvolveram-se numerosas formas de colaboração entre as estruturas estatais e eclesiais que se revelaram frutuosas. As estruturas eclesiais, com a transparência de sua ação e a fidelidade ao dever de testemunhar o amor, poderão animar de maneira cristã também as estruturas civis, favorecendo uma recíproca coordenação que não deixará de potenciar a eficácia do serviço caritativo. Neste contexto, formaram-se também muitas organizações com fins caritativos e filantrópicos, que procuram, face aos problemas sociais e políticos existentes, alcançar soluções satisfatórias sobre o aspecto humanitário. Um fenômeno importante do nosso tempo é a aparição e difusão de diversas formas de voluntariado, que se ocupam de uma pluralidade de serviços. Desejo aqui deixar uma palavra aqui de particular apreço e gratidão a todos aqueles que participam, de diversas formas, nestas atividades. Tal empenho generalizado constitui para os jovens uma escola de vida que educa para a solidariedade e disponibilidade a darem não simplesmente qualquer coisa, mas darem-se a si próprios. A anticultura da morte, que se exprime, por exemplo, na droga, contrapõe-se
Deste modo, o amor que não procura o próprio interesse, mas que precisa na disponibilidade a perder-se de si mesmo pelo outro, se revela como cultura da vida. Na Igreja Católica e em outras igrejas e comunidades eclesiais, também aparecem novas formas de atividade caritativa e ressurgiram antigas com zelo renovado. São formas nas quais se consegue muitas vezes estabelecer uma feliz ligação entre evangelização e obra de caridade. Desejo aqui confirmar explicitamente aquilo que o meu grande predecessor João Paulo II escreveu na sua encíclica Solicitudo Rei Socialis, quando declarou a disponibilidade da Igreja Católica para colaborar com as organizações caritativas destas igrejas e comunidades, uma vez que todos nós somos movidos pela mesma motivação fundamental e temos diante dos nossos olhos idêntico objetivo. Um verdadeiro humanismo que reconhece no homem a imagem de Deus e quer ajudá-lo a levar uma vida conforme a esta dignidade. Depois, a encíclica Uti Unum Sint voltou a sublinhar que para o progresso rumo a um mundo melhor é necessária a voz comum dos cristãos, o seu empenho em fazer triunfar o respeito pelos direitos e necessidades de todos, especialmente dos pobres, humilhados e desprotegidos. Quero exprimir aqui a minha alegria pelo fato de este desejo ter encontrado um vasto eco por todo o mundo em numerosas iniciativas. Próximo tópico, o perfil específico da atividade caritativa da Igreja. O aumento de organizações diversificadas que se dedicam ao homem em suas várias necessidades explica-se fundamentalmente pelo fato de o imperativo do amor ao próximo ter sido inscrito pelo Criador na própria natureza do homem. Mas o referido aumento é efeito também da presença no mundo do cristianismo que não cessa de despertar e tornar eficaz este imperativo, muitas vezes profundamente obscurecido no decurso da história. A reforma do paganismo, tentada pelo imperador Juliano o Apóstata, é apenas um exemplo incipiente de tal eficácia. Nesse sentido, a força do cristianismo propaga-se muito para além das fronteiras da fé cristã. Por isso é muito importante que a atividade caritativa da Igreja mantenha todo o seu esplendor e não se dissolva na organização assistencial comum, tornando-se uma simples variante da mesma. Mas, então, quais são os elementos constitutivos que formam a essência da caridade cristã e eclesial? Segundo o modelo oferecido pela parábola do bom samaritano, a caridade cristã é, em primeiro lugar, simplesmente a resposta àquilo que numa determinada situação constitui a necessidade imediata. Os famintos devem ser saciados, os nus vestidos, os doentes tratados para se curarem, os presos visitados, etc. As organizações caritativas da Igreja, a começar pela Caritas Diocesana Nacional e Internacional, devem fazer o possível para colocar à disposição os correlativos meios e, sobretudo, os homens e mulheres que assumam tais tarefas. Relativamente ao serviço que as pessoas realizam em favor dos doentes, requer-se, antes de mais, a competência profissional. Os socorristas devem ser formados de tal modo que saibam fazer a coisa justa de modo justo, assumindo também o compromisso de continuar o tratamento. A competência profissional é uma primeira e fundamental necessidade, mas por si só não basta. É que se trata de seres humanos e estes necessitam sempre de algo mais que um tratamento apenas tecnicamente correto. Têm necessidade de humanidade, precisam da atenção do coração. Todos os que trabalham nas instituições caritativas da Igreja devem distinguir-se pelo fato de que não se limitam a executar habilidosamente a ação conveniente naquele momento, mas dedicam-se ao outro com as atenções sugeridas pelo coração, de modo que ele sinta sua riqueza de humanidade. Por isso, para tais agentes, além da preparação profissional, requer-se também e, sobretudo, a formação do coração. É preciso levá-los àquele encontro com Deus, em Cristo, que nele suscite o amor e abra o seu íntimo ao outro de tal modo que para eles o amor do próximo já não seja um mandamento,
por assim dizer, imposto de fora, mas uma consequência resultante da sua fé, que se torna operativa pelo amor. B. A atividade caritativa cristã deve ser independente de partidos e ideologias. Não é um meio para mudar o mundo de maneira ideológica, nem está ao serviço de estratégias mundanas, mas é atualização aqui e agora daquele amor de que o homem sempre tem necessidade. O tempo moderno, sobretudo a partir do 800, aparece dominado por diversas variantes de uma filosofia do progresso, cuja forma mais radical é o marxismo. Uma parte da estratégia marxista é a teoria do empobrecimento. Esta defende que, numa situação do poder injusto, quem ajuda o homem com iniciativas de caridade coloca-se de fato ao serviço daquele sistema de injustiça, fazendo-o resultar, pelo menos até certo ponto, suportável. Deste modo, fica refreado o potencial revolucionário e, consequentemente, bloqueada a reviravolta para um mundo melhor. Por isso se contesta e ataca a caridade como sistema de conservação do status quo. Na realidade, esta é uma filosofia desumana. O homem que vive no presente é sacrificado no Moloque do futuro, um futuro cuja efetiva realização permanece pelo menos duvidosa. Na verdade, a humanização do mundo não pode ser promovida renunciando de momento a comportar-se de modo humano. Só se contribui para um mundo melhor fazendo bem agora e pessoalmente, com paixão e em todo o lado onde for possível, independentemente de estratégias e programas de partido. O programa do cristão, o programa do bom samaritano, o programa de Jesus é um coração que vê. Este coração vê onde há necessidade de amor e atua em consequência. Obviamente, quando a atividade caritativa é assumida pela igreja como iniciativa comunitária, a espontaneidade do indivíduo, há que acrescentar também a programação, a previdência, a colaboração com outras instituições idênticas. Além disso, a caridade não deve ser um meio em função daquilo que hoje é indicado como proselitismo. O amor é gratuito, não é realizado para alcançar outros fins. Isto, porém, não significa que a ação caritativa deve, por assim dizer, deixar Deus e Cristo de lado. Sempre está em jogo o homem todo. Muitas vezes é precisamente a ausência de Deus a raiz mais profunda do sofrimento. Quem realiza a caridade em nome da igreja nunca procurará impor aos outros a fé da igreja. Sabe que o amor, na sua pureza e gratuidade, é o melhor testemunho do Deus em que acreditamos e pelo qual somos impelidos a amar. O cristão sabe quando é tempo de falar de Deus e quando é justo não fazer, deixando falar somente o amor. Sabe que Deus é amor e torna-se presente precisamente nos momentos em que nada mais se faz, a não ser amar. Sabe, voltando às questões anteriores, que o vilipêndio do amor é o vilipêndio de Deus e do homem. É a tentativa de prescindir de Deus. Consequentemente, a melhor defesa de Deus e do homem consiste precisamente no amor. É dever das organizações caritativas da igreja reforçar de tal modo esta consciência em seus membros que estes, através do seu agir, como também do seu falar, do seu silêncio, do seu exemplo, se tornem testemunhas credíveis de Cristo.
Tá. Os responsáveis. Agora, esse é o terceiro e último tópico, né? Depois vem a conclusão. Os responsáveis da ação caritativa da Igreja. Por último, devemos ainda fixar a nossa atenção sobre os responsáveis pela ação caritativa da Igreja, a que já aludimos. Das reflexões feitas anteriormente, resulta claramente que o verdadeiro sujeito das várias organizações católicas que realizam um serviço de caridade é a própria Igreja. Isto a todos os níveis, a começar das paróquias, passando pelas igrejas particulares, até chegar à Igreja Universal. Por isso, foi muito oportuna a instituição do Pontifício Conselho Cor Uno, feita pelo meu venerado predecessor, Paulo VI, com instância da Santa Sé, responsável pela orientação e coordenação entre as organizações e as atividades caritativas promovidas pela Igreja Católica. Depois, consono a estrutura episcopal da Igreja, o fato de, nas igrejas particulares, caber aos bispos, enquanto sucessores dos apóstolos, a primeira responsabilidade pela realização, mesmo atualmente, do programa indicado nos Atos dos Apóstolos. A Igreja, enquanto família de Deus, deve ser, hoje como ontem, um espaço de ajuda recíproca e, simultaneamente, um espaço de disponibilidade para servir mesmo aqueles que, fora dela, têm necessidade de ajuda. No rito da ordenação episcopal, o ato verdadeiro e próprio de consagração é precedido por algumas perguntas ao candidato, das quais se exprimem os elementos essenciais do seu ofício e são-lhe lembrados os deveres do seu futuro ministério. Neste contexto, o ordenado promete expressamente que será, em nome do Senhor, bondoso e compassivo com os pobres e todos os necessitados de conforto e ajuda. O Código de Direito Canônico, nos cânones relativos ao ministério episcopal, não trata explicitamente da caridade como âmbito específico da atividade episcopal, falando apenas em geral ao dever que tem o bispo de coordenar as diversas obras de apostolado no respeito da índole própria de cada um. Recentemente, porém, o Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos aprofundou de forma mais concreta o dever da caridade como tarefa intrínseca da Igreja inteira e do bispo na sua diocese, sublinhando que a prática da caridade é um ato da Igreja enquanto tal e que também ela, tal como o serviço da palavra e dos sacramentos, faz parte da essência da sua missão originária. No que diz respeito aos colaboradores que realizam a nível prático o trabalho caritativo da Igreja, foi dito já o essencial. Eles não se devem inspirar nas ideologias do melhoramento do mundo, mas deixarem-se guiar pela fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Por isso, devem ser pessoas movidas, antes de mais nada, pelo amor de Cristo, pessoas cujo coração conquistou com o seu amor, nele despertando o amor ao próximo. O critério inspirado da sua ação deveria ser a afirmação presente na segunda carta aos Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. A consciência de que nele o próprio Deus se entregou por nós até a morte deve induzir-nos a viver não mais para nós mesmos, mas para Ele, e com Ele para os outros. Quem ama Cristo ama a Igreja e quer que esta seja cada vez mais expressão e instrumento do amor que dele dimana. O colaborador de qualquer organização caritativa católica quer trabalhar com a Igreja e, consequentemente, com o bispo, para que o amor de Deus se espalhe no mundo, com a sua participação na prática eclesial do amor, quer ser testemunha de Deus e de Cristo, e por isso mesmo quer fazer bem aos homens gratuitamente. A abertura interior à dimensão católica da Igreja não poderá deixar de predispor o colaborador a sintonizar-se com as outras organizações que estão a serviço das várias formas de necessidade. Mas isso deverá verificar-se no respeito do perfil específico do serviço requerido por Cristo aos seus discípulos. No seu hino à caridade, 1 Coríntios 13, São Paulo ensina-nos que a caridade é sempre algo mais do que a mera atividade. Ainda que distribua todos os meus bens em esmolas, entregue o meu corpo a fim de ser queimado,
Se não tiver caridade, de nada me aproveita. Este hino deve ser a magna carta de todo o serviço eclesial. Nele se encontram resumidas todas as reflexões que fiz sobre o amor ao longo desta carta encíclica. A ação prática resulta insuficiente se não for palpável nela o amor pelo homem, um amor que se nutre do encontro com Cristo. A íntima participação pessoal nas necessidades e no sofrimento do outro torna-se, assim, um dar-se-lhe a si mesmo, para que o dom não humilhe o outro. Não devo não apenas dar-lhe qualquer coisa minha, mas dar-me a mim mesmo. Devo estar presente no dom como pessoa. Este modo justo de servir torna humilde o agente. Este não assume uma posição de superioridade face ao outro, por mais miserável que possa ser de momento a sua situação. Cristo ocupou o último lugar no mundo, a cruz, e precisamente com esta humildade radical nos redimiu e ajuda sem cessar. Quem se acha em condições de ajudar há de reconhecer que, precisamente deste modo, é ajudado ele próprio também. Não é mérito seu nem título de glória o fato de poder ajudar. Essa tarefa é graça. Quanto mais alguém trabalha pelos outros, tanto melhor compreenderá e assumirá como própria esta palavra de Cristo. Somos servos inúteis. Na realidade, ele reconhece que age não em virtude de uma superioridade ou uma maior eficiência pessoal, mas porque o Senhor lhe concedeu este dom. Às vezes, a excessiva vastidão das necessidades e as limitações do próprio agir poderão expô-lo à tentação do desânimo, mas é precisamente então que lhe serve de ajuda saber que, em última instância, ele não passa de um instrumento nas mãos do Senhor. Libertar-se-á assim da presunção de dever realizar e, com humildade, confiará o resto ao Senhor. É Deus quem governa o mundo, não nós. Prestamos-lhe apenas o nosso serviço por quanto podemos e até onde ele nos dá força. Mas fazer tudo o que nos for possível. Com a força que dispomos, tal é o dever que mantém o servo bom de Cristo sempre em movimento. O amor de Cristo nos constrange. A experiência da comensurabilidade das necessidades pode, por um lado, fazer-nos cair na ideologia que pretende realizar agora aquilo que o governo do mundo por parte de Deus pelos vistos não consegue, a solução universal de todo problema. Por outro lado, aquela pode tornar-se uma tentação para a inércia a partir da impressão de que, seja como for, nunca se levaria nada a termo. Nesta situação, o contato vivo com Cristo é a ajuda decisiva para prosseguir pela justa entrada. Nem cair numa soberba que despreza o homem e na realidade nada constrói, antes até destrói, nem abandonar-se à resignação que impediria de deixar-se guiar pelo amor e deste modo servir o homem. A oração, como meio para aurir continuamente a força de Cristo, torna-se aqui uma urgência inteiramente concreta. Quem reza não desperdiça o seu tempo, mesmo quando a situação apresenta todas as características de uma emergência e parece impelir unicamente para a ação. A piedade não afrouxa a luta contra a pobreza ou mesmo contra a miséria do próximo. A Beata Teresa de Calcutá é um exemplo evidentíssimo do fato que o tempo dedicado a Deus na oração não só não lesa a eficácia nem a operosidade do amor ao próximo, mas é realmente a sua fonte inexaurível. Na sua carta para a Quaresma de 1996, esta beata escrevia aos seus colaboradores leigos, abre aspas, nós precisamos desta união íntima com Deus na nossa vida cotidiana. E como poderemos obtê-la? Através da oração. Chegou o momento de reafirmar a importância da oração face ao ativismo e ao secularismo que ameaça muitos cristãos empenhados no trabalho caritativo. Obviamente, o cristão que reza não pretende mudar os planos de Deus nem corrigir o que Deus previu. Procura antes o encontro com o Pai de Jesus Cristo, pedindo-lhe que esteja presente.
com o conforto do seu espírito nele e na sua obra. A familiaridade com Deus pessoal e o abandono à sua vontade impelem a degradação do homem, salvam-no da prisão de doutrinas fanáticas e terroristas. Um comportamento autenticamente religioso evita que o homem se arvore em juiz de Deus, acusando-o de permitir a miséria sem sentir compaixão pelas suas criaturas. Mas quem pretende lutar contra Deus, tomando como um ponto de partida o interesse do homem, sobre quem poderá contar quando a ação humana se demonstrar impotente? É certo que Jó pôde lamentar-se com Deus pelo sofrimento, incompreensível e aparentemente injustificado presente no mundo. Assim se exprime ele na sua dor. Se pudesse encontrá-lo e chegar até o seu próprio trono, saberia o que ele iria responder-me e ouviria o que ele teria para me dizer. Oporia ele contra mim o seu grande poder? Por isso a sua presença me atemoriza. Contemplo e tremo diante dele. Deus enervou meu coração. O onipotente encheu-me de terror. Muitas vezes não nos é concedido saber o motivo pelo qual Deus retém o seu braço, em vez de intervir. Aliás, ele não nos impede sequer de gritar, como Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Num diálogo orante, havemos de lançar-lhe em rosto esta pergunta: até quando esperarás, Senhor, tu que és santo e verdadeiro? Santo Agostinho dá a este nosso sofrimento a resposta da fé: se compreendes, non est Deus. Se o compreendesses, não seria Deus. O nosso protesto não quer desafiar a Deus nem insinuar nele a presença do erro, fraqueza ou indiferença. Para o crente não é possível pensar que ele seja impotente ou então que esteja a dormir. Antes, a verdade é que até mesmo nosso clamor constitui, como na boca de Jesus na cruz, um modo extremo e mais profundo de afirmar nossa fé no seu poder soberano. Na realidade, os cristãos continuam a crer, não obstante todas as incompreensões e confusões do mundo circunstante, na bondade de Deus e no seu amor pelos homens. Apesar de estarem imersos como os outros homens na complexidade dramática das vicissitudes da história, eles permanecem inabaláveis na certeza de que Deus é Pai e nos ama, ainda que o seu silêncio seja incompreensível para nós. A fé, a esperança e a caridade caminham juntas. A esperança manifesta-se praticamente nas virtudes da paciência, que não esmorece no bem nem sequer diante de um aparente insucesso, e da humildade que aceita o mistério de Deus e confia nele mesmo na escuridão. A fé mostra-nos o Deus que entregou o seu Filho por nós, e assim gera em nós a certeza vitoriosa de que isto é mesmo verdade. Deus é amor, deste modo ela transforma a nossa impaciência e as nossas dúvidas em esperança, segura de que Deus tem o mundo nas suas mãos e que, não obstante todas as trevas, ele vence, como revela de forma esplendorosa o Apocalipse no final, com as suas imagens impressionantes. A fé, que toma consciência do amor de Deus revelado no coração trespassado de Jesus na cruz, suscita por sua vez o amor. Aquele amor divino é a luz, fundamentalmente única, que ilumina incessantemente o mundo às escuras e nos dá coragem de viver e agir. O amor é possível e nós somos capazes de o praticar porque criados à imagem de Deus. Porque somos criados, porque fomos criados à imagem de Deus. Cortou uma palavra aqui, acho. Mas enfim, viver o amor e deste modo fazer entrar a luz de Deus no mundo. Tal é o convite que vos queria deixar com a presente encíclica. Agora, nós vamos ler a conclusão. Por fim, olhemos os santos, aqueles que praticaram de forma exemplar a caridade. Penso de modo especial em Martinho de Tours, primeiro soldado, depois monge e bispo. Como se fosse um ícone, ele mostra o valor insubstituível do testemunho individual da caridade. Às portas de Amiens, Martinho partilhara metade do seu manto com um pobre. Durante a noite, aparece-lhe num sonho o próprio Jesus trazendo vestido aquele manto.
para confirmar a perene validade da sentença evangélica. Estava nu e destes-me de vestir. Sempre que fizeste isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. Mas na história da igreja, quantos outros testemunhos de caridade podem ser citados? Em particular, todo o movimento monástico, logo desde os seus inícios, com o santo Antão Abade, exprime um imenso serviço de caridade para com o próximo. No encontro face a face com aquele Deus que é amor, o monge sente a impelente exigência de transformar toda a sua vida em serviço do próximo, além do de Deus naturalmente. Assim se explicam as grandes estruturas de acolhimento, internamento e tratamento que surgiram ao lado dos mosteiros. De igual modo, explicam as extraordinárias iniciativas de promoção humana e de formação cristã, destinadas primariamente aos mais pobres, de que se ocuparam primeiro as ordens monásticas e mendicantes, e depois os vários institutos religiosos masculinos e femininos ao longo de toda a história da Igreja. Figuras de santos como Francisco de Assis, Inácio de Loyola, João de Deus, Camilo de Leles, Vicente de Paulo, Luísa de Marilac, José Cotolengo, João Bosco, Luiz Orione, Teresa de Calcutá, para citar apenas alguns nomes, permanecem modelos insignes de caridade social para todos os homens de boa vontade. Os santos são os verdadeiros portadores de luz dentro da história, porque são homens e mulheres de fé, esperança e caridade. Entre os santos sobressai Maria, mãe do Senhor, e espelho de toda a santidade. No Evangelho de Lucas, encontramos-la empenhada num serviço de caridade à prima Isabel, junto da qual permanece cerca de 3 meses, assistindo-a na última fase da gravidez. Magnificat anima mea Dominum, a minha alma engrandece o Senhor, disse ela por ocasião de tal visita, exprimindo assim toda o programa da sua vida, não colocar-se a si mesma ao centro, mas dar espaço ao Deus, que encontra tanto na oração como no serviço ao próximo. Só então o mundo se torna bom. Maria é grande precisamente porque não quer fazer-se grande a si mesma, mas engrandecer-se a Deus. Engrandecer a Deus, quer dizer. Ela é humilde, não deseja ser mais nada senão a serva do Senhor, sabe que contribui para a salvação do mundo, não realizando uma só obra apenas, mas apenas colocando-se totalmente à disposição das iniciativas de Deus. É uma mulher de esperança só porque crê nas promessas de Deus e espera a salvação de Israel. É que o anjo pode vir ter com ela e chamá-la para o serviço decisivo de tais promessas. É uma mulher de fé, feliz de ti que acreditaste, diz-lhe Isabel. O Magnificat, um retrato, por assim dizer, da sua alma inteiramente tecido com fios da Sagrada Escritura, com fios tirados da Palavra de Deus. Desta maneira se manifesta que ela se sente verdadeiramente em casa na Palavra de Deus. Dela sai e a ela volta com naturalidade. Fala e pensa com a Palavra de Deus. Esta torna-se palavra dela e a sua palavra nasce da Palavra de Deus. Além disso, fica assim patente que os seus pensamentos estão em sintonia com os de Deus, que o dela é um querer juntamente com Deus. Vivendo intimamente permeada pela palavra de Deus, ela pôde tornar-se a mãe da palavra encarnada. Enfim, Maria é uma mulher que ama, e como poderia ser de outro modo? Enquanto crente que na fé pensa com os pensamentos de Deus e quer com a vontade de Deus, ela não pode ser senão uma mulher que ama. Isto mesmo, os intuitos o intuímos nós nos gestos silenciosos que nos referem os relatos evangélicos da infância. Vemo-la na delicadeza com que em Caná se dá conta da necessidade em que se acham os esposos e apresenta a Jesus. Vemo-lo na humildade com que ela aceita ser transcurada no período da vida pública de Jesus, sabendo que o filho deve fundar uma nova família e que a hora da mãe chegará apenas no momento da cruz, que será a verdadeira hora de Jesus. Então,
quando os discípulos tiverem fugido, Maria permanecerá junto da cruz. Mais tarde, na hora de Pentecostes, serão eles a juntar-se ao redor dela à espera do Espírito Santo. A vida dos santos não pertence somente à sua biografia terrena, mas também ao seu viver e agir em Deus depois da morte. Nos santos torna-se óbvio como quem caminha para Deus não se afasta dos homens, antes pelo contrário, torna-se-lhes verdadeiramente vizinho. Em ninguém vemos melhor isto do que em Maria. A palavra do crucificado ao discípulo, a João e através dele a todos os discípulos de Jesus: eis aí a tua mãe. Torna-se sempre de novo verdadeira no decurso das gerações. Maria tornou-se realmente mãe de todos os crentes. A sua bondade materna e bem assim a sua pureza e beleza virginal recorrem os homens de todos os tempos e lugares do mundo nas suas necessidades e esperanças, nas suas alegrias e sofrimentos, nos seus momentos de solidão, mas também na partilha comunitária, e sempre experimentam o benefício da sua bondade. O amor inexaurível que ela exala do fundo do seu coração, os testemunhos de gratidão, tributos a ela em que todos os continentes e culturas são o reconhecimento daquele amor puro que não se busca a si próprio, mas quer simplesmente o bem. A devoção dos fiéis mostra, ao mesmo tempo, a infalível intuição de como um tal amor é possível. É-o graças à mais íntima união com Deus, em virtude da qual se fica totalmente permeado por Ele. Condição esta que permite a quem bebeu na fonte do amor de Deus tornar-se ele próprio uma fonte, da qual jorram águas de água viva. Maria, Virgem e Mãe, mostra-nos o que é o amor e de onde este tem a sua origem e recebe incessantemente a sua força. A ela confiamos a Igreja, a sua missão e ao serviço do amor. Santa Maria, Mãe de Deus, vós destes ao mundo a luz verdadeira. Jesus, vosso Filho, Filho de Deus, entregastes-vos completamente ao chamamento de Deus, e assim vos tornastes fonte da bondade que brota dele. Mostrai-nos Jesus, guiai-nos para ele e ensinai-nos a conhecê-lo e amá-lo, para podermos também, nós, tornar-nos capazes de verdadeiro amor e de ser fonte de água viva no meio de um mundo sequioso. Dada em Roma, junto de São Pedro, no dia 25 de dezembro, solenidade do Natal do Senhor, de 2005, primeiro ano de pontificado. Papa Bento XVI.